Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por essa quarta-feira que nós temos a oportunidade de orar e interceder ao Senhor. Fala conosco, Pai. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, porque tudo o que estamos fazendo esta noite é para a honra e glória do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Aceita a nossa adoração. Aceita o nosso louvor. Aceita a nossa petição, Jesus. Nossa súplica, porque sabemos que o Senhor é perfeito. O Senhor jamais desampara, Senhor, aquele que clama, aquele que se prostra com o rosto ao pó. Por isso, Jesus, nos abençoa essa noite. Atinja, Senhor, esses que estão comigo nessa live. E que em nome de Jesus, o Senhor se faça presente em todo o povo de Deus. Não importa, Senhor, aonde eles estão, aonde nós estamos. Lá o Senhor está. Que o Senhor esteja nos abençoando em São José, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Jacareí, Sorocaba. Não importa aonde nós estamos. O que importa é que o Senhor está presente, olhando tudo e contemplando todos nós. Por isso, Jesus, fala conosco, Pai, que eu possa diminuir e o Senhor crescer. E que ao ler a Tua palavra, que o Teu Espírito venha sobre nós e que nós possamos desfrutar essas maravilhosas palavras que o Espírito Santo de Deus nos deixou, que é a Tua palavra. Obrigado, Deus, por essa noite. Entregamos esse momento de oração na Tua presença. Limpa esse coração, Pai, que precisa estar mais grato e mais submisso à Sua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos pelo nome maravilhoso de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por vocês estarem comigo essa noite. Que possamos adorar ao Senhor, suplicar ao Senhor, derramar as nossas petições no altar de Deus. E muito obrigado por você estar junto comigo. Eu espero que em nome do Senhor, o Senhor venha com toda a graça que Ele tem, que é abundante, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus abençoe a todos vocês, que você que é de São José, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Jacareí, Sorocaba, seja abençoado por Cristo e que o nome do Senhor, as suas petições, suba como aroma suave até a presença de Deus. Se você tem um pedido de oração, já coloca aí nos comentários, porque depois nós vamos orar. Assim que acabar essa live, nós iremos clamar ao Senhor e entregar no altar de Deus esses pedidos. Então, se você tiver um pedido de oração aí, uma intercessão, coloca aí nos comentários, para que no final nós possamos orar ao Senhor e clamar a Deus por esses pedidos. Eu queria que você hoje tivesse com o teu coração aberto para que a palavra de Deus se torne presente na sua vida. E que você tenha um coração, a mente voltada em Jesus. Porque Jesus está conosco em todos os momentos. E não importa o que nós estamos passando, lá o Senhor está. Não importa o que nós estamos a enfrentar. O Senhor sempre será a nossa bandeira. E nós caminharemos com essa bandeira, que é o baluarte da graça de Jesus, dizendo ao Senhor: obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso general. E nós, como servos fiéis, nós andaremos, marcharemos com esse general que se chama Jesus Cristo, nos impulsionando a conquistar e a ser mais fiéis ao Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Então, se você tem um pedido de oração, coloque aí nos comentários, em nome de Jesus. Se você puder compartilhar essa live para que outras pessoas também recebam a palavra de Deus, eu gostaria de pedir esse favor a você. Eu quero propor um texto para nós meditarmos e gostaria que, se você tiver a oportunidade de pegar a palavra de Deus aí, leia junto comigo a palavra de Deus, porque a palavra liberta, a palavra nos incentiva,
A palavra de Deus é única, que não nos abandona. A palavra de Deus é sempre real, presente e viva na nossa vida. Por isso eu sempre costumo desafiar os irmãos a ler a palavra do Senhor junto comigo, para que em nome do Senhor nós possamos crescer e meditar nesse texto que o Senhor deixa para todos nós. Eu queria, a partir dessa palavra que está em Josué, livro de Josué, capítulo 1, de versículo 1 ao versículo 9, você já ouviu essa mensagem, talvez você já ouviu outros pastores pregando sobre essa mensagem, mas eu queria compartilhar com você com o tema: seja corajoso e tenha bom ânimo. Seja corajoso e tenha bom ânimo. O que é tão claro nessa palavra do Senhor, que Deus traz essa palavra para Josué num momento muito difícil da vida dele, mas ao mesmo tempo um momento de desafio, onde Josué recebe a palavra do Senhor, ele está substituindo a Moisés numa trajetória agora que ele vai caminhar. Em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, eu vou usar a versão NVI. Se você tiver outra versão, talvez mude algumas palavras, mas o sentido será o mesmo. Em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, olha que belo texto que nós temos a oportunidade dessa noite desfrutarmos. Versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão e entre na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o deserto do Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, ou se você, talvez a sua versão, ser Hititas, ok? Até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha um cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Amém, meu irmão? Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, uma grande palavra que Deus traz a Josué, que está agora assumindo um posto que outrora se começou lá com a visão de Números capítulo 13, quando os 12 espias foram visitar a terra prometida. E você conhece a história que muitos que foram visitar a terra prometida, 10 voltaram com relatos que eram impossível deles conquistarem. Mas Josué e Caleb persistiram na promessa que Deus tinha para com eles. E agora, nesse momento, o grande estadista chamado Moisés, servo do Senhor, é recolhido aos braços do Pai. E ao ser recolhido aos braços do Pai, começa-se um novo ministério, um novo líder, para que a nação israelita pudesse conquistar essa terra. Por isso, esse tema que eu queria compartilhar com você, seja corajoso e tenha bom ânimo. É a mesma situação que Josué viveu. Agora ele estava tomando o lugar de um grande homem de Deus, chamado Moisés. Agora ele está para levar e conduzir o povo a conquistar a terra prometida. Para estar passando
tendo a certeza que agora uma nova administração começa, no sentido humano, mas a administração celestial continuava em pauta, porque Deus está agora mostrando para Josué, olha Josué, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, porque essa longa trajetória para você conquistar a terra vai ser difícil. Não tenha medo se você está substituindo o meu servo Moisés, porque do mesmo jeito que eu fui com ele, eu serei com você. Do mesmo jeito que eu tive a oportunidade de capacitar o meu servo Moisés, eu estou te capacitando agora também. E às vezes nós nos sentimos impotentes por muitas situações. Nos sentimos impotentes achando que um novo desafio que eu vou assumir é muito difícil para mim. Que esse desafio é grande demais para mim. Eu creio que Josué sentiu esse desejo do coração e ao mesmo tempo um medo, um frio na espinha, porque ele estava conduzindo uma geração que era muito difícil de conduzir. Uma geração que não era poucas pessoas, não. Era milhões de pessoas. E agora, Josué estava assumindo o papel do grande servo do Senhor chamado Moisés. E ele sentiu medo. Ele acompanhou por ser auxiliar de Moisés em muitos momentos. Os momentos que o povo estava apontando o dedo para Moisés, criticando Moisés, o momento difícil do ministério de Moisés. Ele precisava conduzir o povo, mas Josué presenciou tudo isso. E talvez para ele agora fosse um momento muito difícil. Nossa, todos vão criticar, todos vão apontar o dedo para mim. E agora ele recebe a palavra de Deus dizendo a ele, olha, seja corajoso, tenha bom ânimo, continue, porque eu do mesmo jeito que eu andei com meu servo Moisés, eu andarei com você. Esse tema que eu queria compartilhar com você hoje, meu irmão e minha irmã. Seja corajoso e tenha bom ânimo. É para que nós tenhamos em nossa vida e no nosso coração a enfrentar os desafios que estamos hoje enfrentando, ou que enfrentaremos. E nós precisamos ter em nosso coração a certeza da coragem que Deus nos dá. E aqui você percebe nesse texto que o Senhor está encorajando esse servo, porque esse servo era um homem de guerra. Esse servo, em muitos momentos, ele enfrentou as ordens que Moisés deu, dizendo, olha, é um desafio, mas enquanto eu estiver cobrindo você espiritualmente, você vai para a luta. Há momentos que nós precisamos ir para lutas. Há momentos que nós enfrentaremos o inimigo. Há momentos que nós precisamos tomar uma posição e ser corajoso. Chega de viver escondido, chega de viver com medo do inimigo. Nós precisamos ter a certeza que nós podemos conquistar, que nós podemos ser servos fiéis do Senhor, com ânimo, com coragem. A igreja não pode ficar escondida. Os servos de Deus não podem ficar debaixo de uma cobrança simplesmente e eu vou ficar escondido. Eu não vou falar que sou cristão. Eu tenho medo. Não, vamos pôr a nossa cara na sociedade. Vamos pôr o nosso desafio de ser servos fiéis, soldados de um grande general chamado Jesus. E é isso que eu desafio você, meu irmão e minha irmã, essa noite. Seja corajoso e tenha bom ânimo. Josué estava com medo de enfrentar os inimigos, mas não no sentido de medo físico. Ele achava que ele não era capacitado para enfrentar o inimigo. E ele tinha medo de substituir um grande homem de Deus chamado Moisés. Mas nós sabemos nesse texto que há muitas evidências que nós encontramos nesse texto, onde o Senhor encoraja Josué dizendo, olha, eu creio no seu potencial. Eu creio que você tem em suas mãos a oportunidade. Como eu fui com meu servo chamado Moisés, eu serei com você, Josué. Porque tanto você como Caleb, em Números capítulo 13, vocês acreditaram em mim. Vocês acreditaram no que Moisés disse.
E vocês espiaram a terra, tendo a certeza que vocês poderiam conquistar, mesmo com os gigantes que estavam naquela região. Nós precisamos tomar uma posição, nós não podemos ficar escondidos. Nós precisamos ser mais corajosos. Nós precisamos ter a certeza que atrás de nós tem o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona a continuar, mesmo nas crises que estamos vivendo. As crises políticas, as crises sanitárias, as crises financeiras, tantas crises que nós estamos enfrentando, que a gente precisa enfrentar com coragem. Jesus morreu na cruz para mostrar para você que ele viria através da ressurreição para te dar a intrepidez de você pregar o Evangelho. Se você olhar todos os apóstolos de Jesus, passaram muitos momentos difíceis. E todos, a não ser João, que morreu de velhice, todos foram decapitados, cerrados ao meio, crucificados. Mas todos tiveram coragem de continuar a longa caminhada. Estamos prestes a enfrentar o inimigo que é muito forte. E por isso eu quero dizer a você, seja corajoso, tenha bom ânimo. Essa palavra que Josué relata a nós, que o Senhor o animou, é para mostrar o seguinte: Josué, faz a sua parte, que é possível. Pois o impossível, Deus dizendo, deixa comigo. Faz a sua parte, servo e serva do Senhor, no possível. E deixa o impossível Deus fazer. A nossa parte deve ser feita aqui na terra, neste momento. Você deve orar pelos enfermos. Você deve se consagrar ao Senhor pedindo santidade. Você deve clamar ao Senhor. Você deve buscar ao Senhor. E tomar uma posição dizendo que eu sou corajoso e eu preciso ter ânimo. Se você está desanimado agora, eu quero encorajar você. Levanta a cabeça, irmão. Toma uma posição. Viva a fé em Cristo. Porque Jesus mesmo disse, se terás fé como grão de mostarda, você vai descer a esse monte, passa daqui para lá e acontecerá. Não porque eu ou você somos bons ou temos poder sobrenatural, mas é que o Jesus que nós cremos, ele tem o poder sobrenatural. Por isso eu quero desafiar você essa noite a ter mais coragem, a confiar no que você fala, a viver o que você fala. Porque nós estamos com tanto medo das coisas. Estamos com medo do vírus, do Covid, estamos com medo das autoridades, estamos com medo do anticristo, estamos com medo de tantas coisas. Do trabalho, de um novo desafio, talvez da família. Está muito difícil e o povo de Deus não está tomando a posse de entender que somos corajosos no Senhor. Não é porque podemos fazer, nós não somos ninguém. Mas o Cristo que morreu na cruz, o sangue vertido dele na cruz do Calvário, espirrou no seu altar até você. E se espirrou esse sangue até você, que eu creio que você acredita nisso, é que você precisa ter a coragem. E é tão importante que nesse texto, que nós somos desafiados a ter coragem e bom ânimo, é de levantar a cabeça, olhar para o alto e continuar seguindo o caminho da fé, o caminho da salvação, o caminho que Deus tem para nós, que um dia Ele vai voltar. E eu queria compartilhar com você 4 coisas importantes nesse texto. Você pode tirar muito mais coisas desse texto. Mas eu queria desafiar você esta noite a ser corajoso. A primeira coisa que eu aprendo na visão de coragem desse texto é que o Senhor nos desafia a ser corajoso, em primeiro lugar no versículo 3. Olha o que diz no versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde você puser os seus pés, eu darei a vocês. Versão NVI. Sabe que nós precisamos ser corajosos? Corajosos em alcançar pessoas, pois você aí será usado por Deus. Aonde você colocar a planta do seu pé.
Quando você entender que você é servo de Cristo, quando você professar a palavra de Deus, você vai ter a condição de ver pessoas libertas, pessoas transformadas, pessoas curadas, pessoas de histórias inúmeras, talvez impactadas com a derrota. Mas se você estiver ao lado dessa pessoa, no leito, talvez enfermo, talvez ela não aceitando Jesus ainda, o Senhor, através do Espírito Santo, vai te usar. E você proclamará a salvação, porque para Josué, ele precisava ter um impulso de Deus. Por isso o texto no versículo 3 ele fala, como prometia Moisés. Estou falando para você também, Josué. Todo lugar que você puser a planta dos vossos pés, eu darei a você e a todo esse povo. Porque Deus não é homem para mentir. Deus é um Deus que promete e Ele cumpre. O que Deus prometeu para você? O que Deus prometeu para sua casa? O que Deus prometeu para sua família? O que Deus prometeu na sua vida cotidiana que está fazendo você ter medo? Que você acha que você não vai conquistar? Que está muito difícil? Que está impossível para mim que sou homem? Mas nós precisamos entender o nosso general, que é Jesus Cristo. Nos chama a ser corajosos e ter bom ânimo. Levanta a cabeça, irmão. Encare as dificuldades. Não fuja delas. Porque há cristão fugindo do inimigo porque não quer enfrentar. Mas você não vence o inimigo por vontade ou por desejo próprio. Você vence porque atrás de nós tem um Deus tão grande que conquista e nos dá a chance de vencer. Seja corajoso, tenha bom ânimo em alcançar pessoas, porque você vai ser usado. Para Josué, eu creio que ele deveria pensar, eu não sou ninguém comparado ao que Moisés foi. Moisés foi lá, tirou todo mundo do Egito, Moisés caminhou no deserto, Moisés teve condição de... A própria palavra diz que ele conversava com o Senhor de uma certa forma, pessoalmente. Ele achava que ele não era capaz. Mas Deus quer usar você e o seu potencial para você levar o evangelho da salvação e a vida que o Senhor tem para eles. Sabe o que Deus estava dizendo a Josué? Josué, do jeitinho que eu fui com Moisés, eu serei com você. Mesmo Jesus que prometeu lá atrás, na cruz, que perdoaria os nossos pecados, é o mesmo Jesus que perdoa hoje. Nós temos a visão humana que nós não somos ninguém. O inimigo tem apontado o dedo para nós dizendo, você se converteu, você não merece. Você está orando para um Deus que nem te ouve. Você está pedindo para um Deus que não está nem aí contigo. Irmão, Deus desceu do céu para vir à terra, porque Ele amava o ser humano, da imagem e semelhança de Deus. E é você aí que precisa ter coragem de entender que Deus nos ama e Ele nos desafia a ser mais corajoso. Essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você. Segunda coisa que você aprende no texto de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Agora o versículo 5 nos mostra a esse desafio de ser corajoso. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Sabe a primeira coisa que eu aprendo nesse texto? De Josué, capítulo 1, no versículo 5, ele nos desafia, Deus nos desafiando a resistir o inimigo, que nos leva muitas vezes a nos desanimar. Por isso, ser corajoso e ter bom ânimo se faz um desafio.
Porque tá difícil, eu me desanimo, palavras que me desanimam, pessoas que me desanimam, circunstâncias que me desanimam, o inimigo aponta o dedo, até os cristãos desanimam cristãos. Até pessoas que você acha, nossa, esse nunca me desanimaria. Sempre vai acontecer de pessoas apontarem o dedo e dizer que você não está fazendo bem todas as coisas. É tão claro isso que acontece isso comigo também. Ou você acha que tudo que eu faço, as pessoas dizem para mim, nossa, pastor, parabéns, foi legal. Não, há muitas pessoas que apontam o dedo e acham que você não está fazendo o suficiente que deveria fazer. Mas eu só combato essas pessoas com uma única coisa, o meu papel, a minha fé e o meu realizar. É isso que você tem que fazer também. Não por mim, faça por Jesus. Entenda que ser corajoso é resistir o inimigo e muitas vezes o inimigo, através de pessoas, vão nos desanimar. Você nunca talvez esteja fazendo o suficiente para agradar pessoas. Josué, você acha que substituindo Moisés, ele só teve tapinha nas costas dizendo, olha, parabéns, hein? Agora você está substituindo Moisés, você é o cara. Você acha que aconteceu tudo isso? Eu creio que o medo de Josué era olhar para aquele povo e saber que como eles criticavam Moisés, criticariam Josué também. E muitas vezes o inimigo tem causado em nós desânimo, por isso nós precisamos ter coragem, ter ânimo para continuar. Faça isso para agradar o seu mestre, o nosso mestre chamado Jesus. Nunca faça pelo homem, faça por Deus. Se você serve, sirva a Deus. Se você trabalha, trabalhe para Deus. Se você abençoar vidas, abençoe por Deus. Porque as bênçãos acompanham aqueles que abençoam. Deus é o único ser que vai nos compensar pela graça dele, não porque nós merecemos. Segunda coisa que eu aprendo, que nós precisamos ser corajosos, é resistir o inimigo que nos leva ao desânimo. Não desanima, meu irmão. Não desanima nas circunstâncias da vida. Não desanime quando o inimigo estiver apontando o dedo para você e dizendo assim, você não está fazendo o suficiente. Vai acontecer, sabe por quê? Nem Jesus agradou o ser humano. Você acha que o ser humano vai ficar contente com tudo que você faz? Houve um tempo que eu me preocupava com isso. Sabe o que me preocupa agora? É agradar o meu Deus. E fazer a minha parte para o reino, agradando ao meu Deus e ao teu Deus. Faça isso para agradar o Senhor. Uma grande promessa que Deus deu a Moisés estava agora se concretizando com Josué, dizendo, seja corajoso e tenha ânimo. Continue do mesmo jeito que eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida, assim como fui com Moisés, estarei sempre com você. Se você estiver sendo corajoso e fazendo a vontade de Deus, não se importe com as massas. Se importe com o que o Senhor pensa de você. Também, por isso, eu não posso negligenciar a minha responsabilidade. Eu tenho que fazer. Por isso, o Senhor diz, eu nunca vou abandonar você. Nunca deixarei você. Por isso, eu confio que Deus está querendo que eu e você tenhamos em nosso coração a coragem necessária para mudar, para enfrentar. Anos atrás, eu precisei ter coragem e pedir forças para Deus para mudar na minha vida. E Deus me trouxe para o vale aqui do Paraíba. E mudou a minha vida. Hoje eu estou trazendo a palavra para você, porque atrás de mim tinha uma palavra dizendo, Orlando, seja corajoso,
tenha bom ânimo, continue. Da mesma forma eu digo para você, meu irmão e minha irmã, seja corajoso, enfrente, vença o inimigo, conquiste. No tempo de Deus, no momento de Deus, na hora que Deus quiser, no kairós dele, mas tenha coragem. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Está lá no versículo 6. Olha que beleza no versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Isso é tão claro que Deus está dizendo a Josué, Josué, eu quero dizer a você, tira do teu coração o medo. Seja mais corajoso, seja forte, resista ao inimigo. E você vai ver que as promessas que eu fiz aos seus antepassados, farei a realizar em você, através de você. E eu quero dizer a você que hoje, você deve ser corajoso para compartilhar com as pessoas a promessa de Deus. Se por um lado você tem no seu coração, às vezes, o medo de ser usado por Deus, o medo de enfrentar o inimigo, eu quero dizer a você, compartilhe as promessas de Deus, porque tudo isso vai ser tirado da sua vida, no sentido de medo e das promessas que Deus tem para você. Qual é a promessa que Deus fez para você, meu irmão? Qual a promessa que Deus fez para você, minha irmã? O que Deus falou que se você ia conquistar, se você crê nele, você ia conquistar toda a sua família para Jesus. Se você crê nele, toda enfermidade será tirada dos seus familiares, da sua vida, porque você tem fé. Enquanto o Senhor não der a palavra final, você deve ter coragem de enfrentar e orar ao Senhor. Compartilhar das promessas de Deus, assim como Josué entendeu essa palavra de Deus, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo. Josué, não tenha medo, você vai conquistar essa terra, não porque você merece, não porque você é bom, é porque eu prometi, e se eu prometi, eu cumpro. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Eu escutei em minha vida, a minha vida toda, que eu não seria ninguém. Eu tive palavras de pessoas que me deram a vida, dizendo, eu quero ver você sofrer. Sabia disso? Sabe o que eu fiz? Eu repreendi e encarei a vida para que o nome de Cristo fosse glorificado nas promessas que Deus tinha para mim. E eu sei que você tem promessa de Deus. E eu não estou fazendo uma palavra ou trazendo uma palavra para você para dizer o que eu acho. Eu estou trazendo uma palavra para você, porque a própria palavra de Deus diz para Josué, seja forte e corajoso, tenha ânimo de conquistar, tenha ânimo porque eu estou com você e você vai herdar. Isso é uma coisa tão clara que a Bíblia diz, é que nós herdaremos a salvação. Ele morreu na cruz, conquistou essa salvação para todos nós. Não pare no meio do caminho escutando o inimigo. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, olhe para Deus e entenda que essa pandemia Deus está permitindo acontecer para um bem maior. Porque Ele está cuidando de nós, Ele está nos abençoando, Ele tem protegido. E eu preciso crer sempre que Deus morreu por mim e me deu promessas. Olha, tem uma coisa que eu sempre falo e eu vou voltar a repetir. As pessoas falam tanto que querem se aproximar de Deus. Muitas pessoas dizem, nossa, tomara que Deus volte logo, estou cansado de sofrer. Muitas pessoas dizem assim, nossa, eu gostaria muito de ter Deus perto de mim. E tantas outras coisas que você ouve. Mas quando Deus dá a oportunidade de você chegar até Ele antes, você não quer? Irmão e minha irmã,
Deus tem coisas grandes para nós, mas precisamos ser corajosos. Precisamos ter a certeza que Deus é um Deus de vida. E as promessas de Deus, quando você compartilha, quando você fala para as pessoas vão entender e achar, nossa, se ele conquistou, eu também posso. Se ele teve essa bênção, eu também posso. Vamos orar mais por irmãos para grandes conquistas, porque quanto mais abençoamos essas conquistas a irmãos, mais nós seremos abençoados. Fique alegre por conquista de irmãos. Compartilhe da promessa de Deus, porque Josué recebeu o que Deus trouxe e conquistou a terra prometida. Quarta coisa que eu queria compartilhar com você, já estou findando, está no versículo 7 e versículo 8. Olha o que diz o versículo 7 de Josué capítulo 1. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sabe o que você precisa ter no seu coração? A certeza. Se a primeira situação que eu preciso ter e ser corajoso em alcançar pessoas, quando o Senhor quer me usar, ao mesmo tempo ser corajoso, enfrentar o inimigo e tirar o desânimo do meu coração, e se por outro lado compartilhar as promessas de Deus, agora se finda esse mover de Deus, dessa palavra que traz a Josué. Josué, prega a palavra da salvação, porque o mundo precisa de libertação. Seja corajoso, seja intrépido, seja homem e mulher de Deus. Você não é o sexo frágil. Quando falam que mulher é o sexo frágil, na palavra de Deus, você é o sexo forte na presença de Deus. Não importa se é homem, não importa se é mulher, o poder da palavra de Deus transforma vidas. Sabe o que Deus estava falando para Josué? Josué, eu já incentivei você. Já falei para você, seja forte e corajoso várias vezes. Mas eu quero dizer para você, se você fizer agora o que eu estou dizendo na minha palavra, você vencerá. Não importa qual será o obstáculo ou quais serão os obstáculos. O que importa é que eu estarei com você e você será bem-sucedido. Nós somos corajosos e enfrentamos o inimigo. Nós somos corajosos e falamos da palavra. E nós não somos ninguém, mas o Cristo que morreu na cruz. A sua palavra é real, a sua palavra é verdade. E se ele diz, você vai conquistar, isso vai se realizar, porque a palavra de Deus não muda. Você quer nisso que eu estou dizendo? Você crê no fundo do coração que a palavra de Deus... Por isso que no versículo 8 ele fala, não deixe de falar da palavra desse livro, de meditar nela, de ler. Leia, leia. Pegue a palavra de Deus, ponha no coração. Leia com amor, leia com carinho. Se possível for, coma a palavra de Deus, guarde aqui, viva ela. Nós temos motivos para caminhar e entender que precisamos ser valentes. Valentes. E eu termino essa palavra, meu irmão, dizendo que você precisa ser corajoso e ter bom ânimo. Porque não que nós podemos ou nós somos, mas é porque o Senhor estava dizendo a Josué, Josué, você pode. Você tem condição de conquistar. Tanto é claro isso que ele termina no versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, dizendo a Josué, Josué, eu sou o seu Deus, estará com você onde você andar. Você está em Pinda? Você está em Jacareí? Você está em Campos? Você está em São José? Você está em Sorocaba? Não importa onde você estiver. Se você for corajoso, você vai assumir a palavra de Deus e você vencerá. Seja forte e corajoso, porque o Senhor espera que todos nós tenhamos a intrepidez no coração, nos lábios, na nossa língua, palavras de bênção e palavras de conquista. Nós não somos nada. Nós precisamos depender de Deus. E quando você medita na palavra de Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais você entende que precisa dele. Não desanima, meu irmão. Não para. Continue. Jesus vai voltar. E essa volta de Jesus, ele espera que todo servo ou toda serva do Senhor seja corajoso ou corajosa e tenha bom ânimo. Não desanima. Em nome de Jesus, espero que essa palavra seja impactada no seu coração essa noite. E que hoje você possa orar agora com a certeza que Deus tem poder para curar, restaurar e proteger. Eu convido você a orar comigo por pessoas que precisam da mão poderosa de Cristo. Que você esteja agora intercedendo pela Andréia Sato, Sérgio Sato, tá? Possamos orar por essa família Sato em nome do Senhor, pela Yasmin Arata também, em nome de Jesus. Peço oração pelo José Roberto, cunhado da Reiko também. Eu peço pelo Augusto, cunhado da Rose, por favor, esteja orando pelo Augusto, em nome do Senhor. A Andresa, ela está para fazer exame aqui em São José e pede oração também por ela e pelo Noé também. A Sandra pede oração pela Cida, irmã da Fátima Figueiredo, que está internada, e pela Zelina, que está em coma. Muito difícil essa situação. Vamos estar intercedendo por essas vidas. A Alice pede oração pelos irmãos que precisam de oportunidade de trabalho. Eu peço oração também pelo meu filho Nicolai, que está desempregado. Ele precisa das nossas orações também. A Vânia pede oração pelo retorno do Wilton, tá, para a faculdade. Ele vai começar agora, talvez o segundo ano, se não me engano, que ele volta para Cascavel. Ele precisa das nossas orações, tá? Eu peço também que vocês orem pela Zélia, a professora de música. Ela, há pouco tempo, ela passou um momento muito difícil da família e ela está enferma também. Vamos orar por essas vidas em nome do Senhor. Conto com a sua oração agora, que possamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor nos traga, com toda a intrepidez, que nós vamos abrir os nossos lábios, crendo que Deus tem poder. Por isso eu convido você agora a invocar o nome de Jesus por essas vidas, em nome do Senhor. Ore comigo agora, por favor, em nome de Cristo. Pai Celeste, nós te damos graça, Senhor, por essa noite. Pedimos a Ti que o Senhor venha com o Teu poder e a Tua misericórdia. Citamos nomes aqui, Senhor. Pessoas que estão enfermas, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de restauração. E com a intrepidez que o Senhor nos dá, nós, pelo Teu nome de Jesus, pelo Teu sangue, cura essas vidas em nome do Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra é a palavra final e definitiva. Nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os momentos. Mas nós estamos com o coração corajosos hoje, pedindo ao Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Tem misericórdia desses Teus filhos que estão passando por momentos de crises, momentos de desespero, momento de desânimo. Mas nós cremos que a Tua palavra aqui nos encoraja a ser corajosos e ao mesmo tempo ter ânimo. Nós estamos orando ao Senhor com ânimo, que o Senhor tem poder. Por isso, Pai, cuida quem tem que ser cuidado. Cura quem tem que ser curado, Pai. Traz o emprego daquele que clama ao Senhor. Anima esses que estão desanimados.
Que nós possamos, Senhor, ver os milagres do Senhor. As suas promessas são reais, Pai. Que nós possamos compartilhar esses momentos que o Senhor nos dá de livramento, de cura, de milagre, de restauração, de ânimo. Nós precisamos desses milagres, Pai. Esses teus filhos que nós citamos aqui precisam do seu milagre, Pai. Por isso, Deus, tem misericórdia. Tira aquele do leito do hospital. Tira aquela que está chorando no leito do hospital em coma. Restaura a saúde, Pai. Traz as petições, Pai. Cura, Jesus. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso. Por isso nós agradecemos, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concede. Que o Senhor nos dê coragem e ânimo para continuar servindo a Ti, levando a Tua palavra de salvação, de milagres, de promessas. Por isso, Deus, eu peço agora que o Senhor abençoe a todos que estão comigo nessa live. Que o Senhor esteja agora, não importa onde eles estão. Eu sei que o Senhor tem poder. O mesmo Deus que faz o milagre aqui em São José é o mesmo Deus que faz em toda a terra. Porque a Tua graça está sobre tudo e todos. Nós clamamos ao Senhor e pedimos, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos ser fortes e continuarmos nesse mundo vivendo para o Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque a Tua palavra é fiel, em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela companhia essa noite. Que a graça de Jesus esteja na sua casa, na sua família e também esteja abençoando todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por você me dar a oportunidade de até o seu lar levar uma palavra de encorajamento do Senhor para a tua vida e para a tua família. Que Deus te abençoe, que nós possamos nos encontrar na sexta-feira às 17 horas, 5 horas da tarde, com mais um estudo bíblico em nome do Senhor. Sábado às 19 horas para o devocional no livro de Salmo e também o culto às 9h30 da manhã. No dia 26 de fevereiro, às 20 horas da noite, nós teremos um momento de encontro pelo Google Meet. Eu vou mandar, a Sandra vai enviar para todos vocês, também falando do link para todos nós estarmos juntos, orando ao Senhor, clamando ao Senhor pela nossa nação, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos que precisam da cura do Senhor. Então convido a você a estar comigo dia 26, às 20 horas da noite, via Google Meet. Eu queria ver o seu rostinho lá. Vai ter um momento de você poder compartilhar e nós adoraremos a Deus através da oração. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço. Se você puder se inscrever no canal do YouTube Orlando Valini, que é mais fácil de você compartilhar as mensagens para grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Espero você sexta-feira às 17 horas. Deus abençoe. Fique com Deus. Bom restinho de semana, cheio da graça de Jesus.